vez, quando eu ainda estava no ensino médio, eu ouvi de um professor que a gente nunca para de estudar. E depois da graduação eu realmente vi que isso é verdade. Tem muito mais além dos portões da graduação. Vem após o mestrado, doutorado, pós-doutorado e a gente continua por toda a nossa vida estudando. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco no programa de hoje. Adriano, você é formado em? Química Industrial, bacharel aqui no Unipar. E você se formou em quando? Em 2012. E depois, logo depois, você já entrou em pós-graduação, em mestrado, ou deu um tempo? Como que foi? Eu fiquei quase 6 meses parado depois que eu formei, em 2012, e fui embora para Toledo, onde eu comecei a fazer o mestrado em Engenharia Química, lá na UniOeste. E também comecei a trabalhar como analista químico na Prate Dona Dulce, que é uma indústria de medicamentos genéricos. Trabalhei lá 4 meses, pedi demissão para vir fazer o mestrado aqui na Unipar, em biotecnologia. E qual que é a maior diferença que você sentiu da faculdade para o mestrado? A cobrança é maior e na graduação nós temos um professor ali sempre em cima e tal. Já no mestrado temos o nosso professor orientador, só que nós já somos um cientista, então nós temos que tomar as decisões antes de chegar com o professor, para aprender também que quando for um doutor ou um professor doutor, tomar as decisões corretas. E o que te fez escolher pelo mestrado? O sonho de seguir na carreira docente. Então, desde pequeno, sempre tive vontade de lecionar, então eu optei para fazer o mestrado e posteriormente fazer o doutorado para seguir na carreira docente. Todo mundo fala assim que o período, se a gente para de estudar, é muito difícil voltar. Né? Você sentiu isso nesse tempinho que você ficou parado ou você já estava louco para voltar a estudar logo? Como foi? Sim, foi 6 meses, quase um ano parado, na verdade. E quando eu voltei, já senti uma dificuldade. Parecia que eu já tinha esquecido tudo que eu tinha aprendido. A rotina para voltar a estudar deu um pouco de trabalho, apesar de ser um ano. Então eu imagino o pessoal que fica mais tempo parado e depois resolve fazer um mestrado ou um doutorado. É bem complicado, mas não é impossível. Todo mundo pode voltar e continuar. E na sua opinião, o que precisa para ser bem sucedido? Muita disciplina? Sim, muita disciplina, determinação, porque não é fácil. No meio do caminho a gente sempre fica meio nervoso, porque começa a dar não dá resultado os experimentos. Então é bem complicado. Então você tem que ter muita disciplina, força de vontade, na verdade, porque senão você abandona e nunca vai conseguir nada, na verdade. Tudo na questão, não só no ensino, no nível de mestrado ou doutorado, mas se aplica na nossa vida, mesmo em todas as questões. E você está trabalhando também? Não, eu sou bolsista da CAPES, então é dedicação exclusiva para o projeto de pesquisa aqui na Unipar. E quem conversa comigo agora é o professor Nelson. Ele é coordenador de pós-graduação de biotecnologia, é isso? De mestrado e doutorado também. Tudo bom, professor? Tudo bem, como é que você está? Tudo ótimo, professor. Existe vida universitária após a graduação, certo? Sim, existe. Muita coisa para ser feita. A gente tem uma visão de que a parte mais importante da nossa vida acadêmica é a universidade, mas tem mais depois disso, né? Tem o pós, mestrado, doutorado. Como que é essa etapa da vida do acadêmico? Tá certo. Depois que você termina a graduação, você tem algumas opções para você fazer e tem um caminho muito longo. Então você pode ir para uma especialização, que é chamada de pós-graduação lato sensu. Você pode ir para um mestrado e doutorado, que são chamados de pós-graduação stricto sensu, e ainda depois você pode fazer um pós-doutorado. Então, depois que termina a graduação, tem aí pelo menos mais 3, cursos que você pode fazer. Eles não precisam ser sequenciais. No caso da especialização, você pode optar pela especialização ou pelo mestrado. Uma vez que você optar pelo mestrado, você tem sequências que você daí pode seguir, que é o doutorado e depois o pós-doutorado. O mestrado é mais voltado para quem quer trabalhar na área de educação, né? Então, quem quer se tornar um professor universitário precisa do mestrado. O mestrado acadêmico ele tem essa visão porque ela é mais completa, mas não necessariamente.
Um dos maiores ganhos que o acadêmico que faz o mestrado obtém é a capacidade de análise crítica. Então ele aprende como é que funciona o método de pesquisa, como é que é o raciocínio lógico, e ele consegue fazer diversas abordagens. Inclusive ele usa isso na sua vida pessoal, ele consegue ser muito mais prático. A gente usa o termo técnicas de caminhos críticos, ou seja, a gente consegue fazer uma avaliação muito melhor de diversos variáveis, diversos aspectos e tomar uma decisão depois. O que é melhor? Avaliar com bastante qualidade o que deve ser feito e tomar uma decisão. Esse é o melhor resultado, esse é o pior, qual deve seguir. Essa capacidade de análise crítica é o que você ganha num primeiro nível do mestrado e depois num nível mais aprofundado no doutorado. E não é só, então, para essa área de docência, né? É muito trabalhado a pesquisa também dentro do mestrado, tá certo? Exatamente. A pessoa que faz o mestrado, ela é tanto capacitada para a área acadêmica, e daí ela pega algumas cadeiras relacionadas à prática docente, por exemplo, que vai dar aspectos didáticos, e o aspecto dele executar muito pesquisa a capacita para ir para a indústria. Então o aspecto industrial é bastante visado, porque dentro da indústria você tem que ter respostas rápidas. O que está acontecendo? Por que isso está ocorrendo assim? Como eu modifico isso? Como eu ajusto para atingir? O mestrado capacita você a ser hábil a fazer esses raciocínios e tomar essa decisão. Quais são as maiores diferenças entre a graduação e esse período do mestrado e depois do doutorado? É um outro mundo, né? É bastante diferente. Apesar que você tem aulas igual na graduação, o sistema de avaliação é diferenciado porque parte do princípio que o aluno tem o maior interesse em buscar aquele conhecimento. Então ele vai para seminários, ele tem que fazer trabalhos mais extensos. E o outro aspecto é ele sai da passividade de ficar só na cadeira. Logo depois que ele tem aula, ele tem a atividade prática, ou da pesquisa dele que ele vai desenvolver, ou da parte prática da sua referente à sua disciplina. Então, o aspecto dele ter que botar a mão na massa, ou a barriga na bancada, que a gente chama, é mais da metade do tempo. Então, ele vai ficar mais fazendo, e daí é muito interessante aquele aluno que é perseverante, não precisa ser gênio, não. Nenhum deles precisa ser uma pessoa altamente qualificada, precisa ser pessoas que estão dispostas a seguir um determinado trabalho, uma determinada rotina, aprender esse método, aprender como fazer e daí ganhar autonomia. Quando ele ganha autonomia, ele ganha até a chave do laboratório. Ele pode entrar, faz o horário dele, ao final são cobrados os resultados de pesquisa e uma publicação científica. O Adriano, ele conversou com a gente hoje e ele falou assim, que ele sentia que a cobrança era maior, era diferente, porque ele já era um cientista, né? E isso acontece mesmo, a cobrança é maior para quem já saiu da graduação. É diferente. Enquanto você está na graduação, você espera muito do professor. O professor vai dar aula, o professor vai explicar, o professor vai fazer. E quando você entra no mestrado, é o orientador. Sai o professor e entra o orientador. Então o orientador fala, olha, você tem que ir para esse lado. Essa técnica está funcionando. Essa daqui não parece. Você vai discutir. Então você fica quase que de igual para igual com o teu orientador e você discute, discorda. Muitas vezes fala, não, eu acho que isso funciona melhor se for dessa maneira. Fala, muito bem, então vamos testar para ver se isso é verdade ou não? Então essas descobertas são o próprio aluno que faz. E ao final ele traz os resultados e é discutido. E o que você achou agora? Deu certo? Foi a melhor opção? Tá certo, essa foi a melhor opção. Então vamos seguir para esse caminho. Então é um orientador a ser um pesquisador. A responsabilidade e todo o trabalho é do aluno. O professor, ele vai na bancada, explica a primeira vez, faz algumas vezes juntos. Depois que o aluno aprendeu, é ele que faz. Então, eu acho que esse peso da responsabilidade é a responsabilidade que ele não pode mais esperar que o professor provenha o resultado para ele. Porque, como a gente trabalha com coisas inéditas, que nunca foram feitas no mundo, não tem uma resposta certa, tem a resposta que ele vai descobrir. O que ele tem que ser capaz é analisar se aquilo está correto ou não e a partir daí ele tomar uma decisão, para que caminho eu vou para eu finalizar o meu trabalho. Então esse é o peso da responsabilidade, cai mais sobre o ombro do aluno do que do docente, do professor. E no caso dele, que ele é bolsista de pesquisa, né? Como que isso funciona? Esse é ótimo. A universidade tem
Para mestrado, cinco bolsas. Essas bolsas elas dão isenção total dos custos. Então, o aluno não paga absolutamente nada. É esse que funciona. Hoje, eles trocaram o termo de bolsa para benefício. Ele vem do governo federal, da CAPES, e é dado para os 5 primeiros alunos que fazem o processo seletivo, aqueles que ficarem em primeiro lugar e tem algumas demandas, não pode trabalhar, tem que estar 40 horas no laboratório. Então, aqueles que atendem essa característica são aptos a ter a bolsa e passam por essa seleção. Ao serem selecionados, então eles são alunos que ficam tempo integral no laboratório fazendo essas atividades. Para o doutorado também a mesma coisa, são 3 bolsas anuais possíveis para aquelas pessoas que não trabalham e, melhor, além de bolsas, benefícios, né, porque dão também isenção. Então, o doutorado que leva mais tempo, o mestrado leva em torno de 2 anos, o doutorado leva em torno de 4 anos, tem isenção total, então ele faz o curso gratuitamente. E professor, para a gente encerrar, quais são os maiores desafios dessa etapa da vida? Eu acho que o maior desafio é se autoconhecer, tentar encontrar os seus limites, tentar buscar e essa descoberta, se permitir a fazer essa descoberta, não enterrar o eu não posso, eu não consigo, eu tenho dúvida, eu acho difícil, e se permitir fazer 1, 2 e descobrir que não era tão complicado como parecia, é a descoberta de que as limitações estão em volta do seu cérebro que está falando isso é difícil e não da realidade, que não é difícil, que depende de você dedicar. Então, eu acho que o maior desafio é você se permitir e falar, não, eu tenho condições, eu vou encarar, é possível fazer. O restante a gente faz, a gente ensina, a gente dá os caminhos, a gente conduz e o resultado é um mural enorme, lindo, que tem lá do lado do laboratório, lá com publicações todas inéditas, internacionais, de alto fator de impacto, feita só pelos alunos. E agora nós estamos no momento literatura do nosso programa, um momento para incentivar você, meu caro jovem estudante universitário e estudante de ensino médio, a ler, porque ler expande os horizontes do ser humano. E como sempre, quem está comigo é a Mai Malfato da Livraria Paraná. Tudo bem, Mai? Tudo bom, Bruna? E aí, o que você trouxe pra gente hoje? Bom, hoje a dica é para as pessoas que gostam de ler aqueles livros fofinhos que trazem algum tipo de mensagem. Adoro! Bom, esse daqui é o Olhar de Milo. Ele é um livro que ele fala sobre um garoto de 9 anos que está perdendo a visão. Então ele enxerga o mundo de uma forma diferente. Ele se apega aos pequenos detalhes, ele vê às vezes coisas que ninguém vê. E quando a avó dele começa a sofrer de demência, ela vai para uma casa de repouso. E lá ele começa a perceber que os ajudantes, os auxiliares, não tratam os idosos como devem ser tratados. E com a ajuda do cozinheiro e do porquinho da Índia dele, ele vai mostrar para o mundo o que acontece ali naquela casa de repouso. Então, assim, é uma mensagem bem legal, é um livro bem emocionante. Ele passa uma mensagem sobre o valor das pequenas coisas, né? Então, eu acho que é uma dica bem legal de livro. Ele é no estilo daquele extraordinário, né? São livros assim, usando o personagem infantil, mas assim, às vezes até sem significância para muitas pessoas, acham que não vai ter uma história bonita, mas não, ele vai passar uma mensagem bem legal, ele vai mostrar o valor das pequenas coisas, eu acho que é uma dica bem interessante. E que trazem lições de vida, né? Isso, então é uma leitura leve, né? Isso, e é bom pra gente trazer isso pra nossa vida, pro nosso cotidiano, como a gente sempre diz aqui no programa, ler sempre vai nos ensinar alguma coisa, certo? Bem isso, Então, essa é a nossa dica de hoje. Have you seen her on the dance floor? She got the boom, shake the room. That's the lightning and the thunder. You wanna meet her? A Ana se formou em biologia, é isso, e hoje está fazendo pós-doutorado em biologia molecular, certo, Ana? Conta pra gente um pouquinho de como foi essa sua trajetória acadêmica, porque você passou por tudo, né? Pela graduação, mestrado, doutorado e agora pós. Como que foi essa trajetória? Bom, eu me graduei aqui na Unipar, em Ciências Biológicas. Na época, o curso tinha uma ênfase em biotecnologia,
que já me ajudou a decidir, a definir qual seria o meu rumo daí por diante. Então, assim que eu me graduei, após os 4 anos, eu fui para a UEM, eu fiz um mestrado em Genética e Melhoramento Vegetal na UEM, trabalhei com materiais de uma variação, um tipo de milho especial que a gente chama de milho doce, e concluí o mestrado em 2 anos, que é o tempo hábil para a gente fazer o mestrado. E assim que eu terminei o mestrado, eu já ingressei no curso de doutorado. Então, eu defendi o mestrado em 2006 e no mesmo ano iniciei o doutorado no mesmo programa, também em Genética e Melhoramento Vegetal. E aí foram mais 4 anos de pesquisa e de dedicação ao doutorado. E mais ou menos no primeiro semestre de 2012, eu defendi minha tese de doutorado e aí fiquei um período de tempo trabalhando. Assim que eu defendi o doutorado, eu passei num concurso para professor temporário em Minas Gerais e aí fui ter a experiência da docência. Fiquei 1 ano e meio na Universidade Federal do Triângulo Mineiro e assim que o meu contrato encerrou lá, eu retornei para Umuarama, que a minha família é daqui. E como eu havia sido orientada do professor Nelson Colauto na graduação, eu desenvolvi um projeto de trabalho de conclusão de curso com ele no Laboratório de Biologia Molecular e aí veio essa oportunidade de cursar o pós-doutorado, na verdade fazer esse estágio pós-doutoral aqui, novamente na Unipar. E aí eu aceitei essa proposta e voltei a trabalhar com o pessoal da Biologia Molecular aqui. Eu estou aqui no Laboratório de Biologia Molecular desde início de novembro do ano passado e é uma experiência nova também, porque eu saí do melhoramento e agora eu voltei a trabalhar com a biotecnologia aplicada, com micro-organismos, que é a linha de pesquisa principal do meu supervisor, que é o professor Dr. Nelson. E uma nova experiência aí que está sendo bastante proveitosa e que com certeza vai abrir muitos caminhos para mim e para a minha formação vai consolidar o que eu já fiz até hoje. Quando você estava na graduação, você já imaginava que ia trilhar todo esse caminho ou você ainda pensava um pouco o que você queria fazer? Como foi para você tomar a decisão de entrar no mestrado, por exemplo? Não pensava. Uma vez que a biologia é um curso muito amplo, né? Então, a cada ano a gente tem vontade de fazer uma coisa. Então, primeiro ano, bom, eu vou seguir esse caminho da anatomia humana. Então, a disciplina que mais me chamou a atenção. No segundo ano já vem as disciplinas mais específicas do curso, a zoologia, a ecologia, mas foi realmente com a genética que eu me identifiquei. Então, no 4º ano que eu cursei as disciplinas de melhoramento genético, isso me chamou mais atenção, mexeu mais com o desejo de seguir nessa área. E foi aí que eu descobri esse curso de mestrado na UEM, né, que é com ênfase em genética e melhoramento. E a partir daí eu permaneci na genética, mas durante a graduação, como tem uma amplitude de conhecimentos dentro de um único curso, é difícil definir nos primeiros anos mesmo. Acho que é importante, até uma dica para quem está aí na graduação, a gente se empolga a cada ano com uma nova disciplina, né? Então tem que, óbvio, ver o que está em voga no mercado. Isso é importante para a gente definir alguma coisa. Mas acho que o fundamental é o que dá desejo da gente continuar, principalmente para quem vai para a pesquisa, né? Porque a pesquisa é uma área de dedicação, de estudo contínuo e a gente precisa gostar muito do que a gente está fazendo para poder permanecer naquilo e insistir na pesquisa, nas publicações, porque o mercado está muito competitivo, a gente tem muita gente boa fazendo mestrado, fazendo doutorado. Então, para a biologia, que é a minha experiência, né, que é o curso no qual eu me formei, hoje fazer mestrado é essencial. A gente buscar uma especialização é fundamental para a gente não ficar para trás. Ainda fazendo isso tudo, a gente vai ter trabalho, a gente vai precisar lutar muito para ter o espacinho ali. Então é fundamental a gente ter essa consciência de que não acaba na graduação. Então já ir pensando qual que é o seu perfil, se você é um perfil mais de campo, se você tem um perfil mais de laboratório, que são perfis completamente distintos, nos quais o biólogo se enquadra. O biólogo pode tanto ir para campo e ser um excelente pesquisador de campo, como ele pode ir para o laboratório e se encontrar
ali na parte in vitro, né? Mais in vitro do que in vivo, como a gente vê a maioria dos alunos de biologia se encantando pela parte da ecologia, né? Mas a gente tem duas vertentes aí, tantas outras, nas quais o biólogo pode se encaixar. Então é importante ter um autoconhecimento também para saber qual que é o seu perfil na pesquisa, seja ela de campo ou seja ela laboratório. E como que é a sua vida de pós-doutoranda hoje? Conta pra gente. Bom, o pós-doutorado, ele vem com uma situação distinta do que a gente faz no mestrado e no doutorado, né? No mestrado e no doutorado você tem esse tempo para se dedicar às disciplinas que são obrigatórias, um número específico de créditos que varia de acordo com uma instituição, com outra, e a parte da sua tese, da sua dissertação específica, é o seu projeto de pesquisa que precisa ser desenvolvido naquele tempo. E já o pós-doutorado a gente não tem uma tese para ser defendida, então é uma espécie de um estágio de pós-doutorado que a gente faz pesquisa, mas tem outras atividades para desenvolver, por exemplo, redação de artigos científicos, uma coorientação ou uma orientação de alunos de iniciação científica ou mesmo alunos de mestrado que estão entrando no mestrado agora e têm pouca experiência no desenvolvimento da própria prática de laboratório, da própria rotina de laboratório. Então hoje as minhas atividades migram entre redação de artigo, entre orientação de alunos, uma coorientação de alunos de mestrado, uma supervisão geral do laboratório, se alguém está com alguma dificuldade de execução ou de escrita de algum trabalho. Então, eu posso colaborar nesse funcionamento. De tudo que você fez, qual foi o maior desafio que você encontrou? Olha, eu acho que o maior desafio para mim foi a decisão, a definição da transição de mestrado para doutorado, né? A gente tem... Quando você emenda, isso é muito bom porque você tem o gás, né? Tem a vontade, o desejo de entrar no mestrado, mas chega um tempo que isso acaba sendo cansativo, né? Então eu via muito assim, se você não fizer o doutorado agora, que é o que todo mundo escuta, né? Você não faz mais. Então foi um momento de introspecção, de partir mesmo para o doutorado, sem ter esse intervalo, de ter uma experiência de trabalho, né? Porque a gente acaba emendando uma formação na outra e fica uma lacuna para a experiência profissional que é cobrado depois da gente, né? E uma vez que a gente tem a bolsa do mestrado, do doutorado, você não pode ter um vínculo empregatício. Então, é uma escolha também que a gente precisa ter consciência que a sua escolha no momento é a dedicação àquilo, é abraçar a bolsa e fazer o mestrado do jeito que você optou, ou o doutorado, né? Então, a minha dúvida foi essa. Eu inicio o doutorado, eu pago esse preço de ter uma experiência depois do doutorado e ter a bolsa, que nada me impedir também de não ter a bolsa e trabalhar, né? Mas poderia comprometer a minha pesquisa. Então, foi uma dúvida ali momentânea, mas depois que eu decidi, eu abracei o doutorado e foram aí 4 anos de pesquisa, de dedicação, que são exaustivos, mas que passa muito rápido. A gente tem um medo do doutorado, que são 4 anos, né? Poxa, vai ficar mais 4 anos, é o tempo de uma graduação, né? Mas passa muito rápido, é um momento muito bom de autoconhecimento também, e você tem a oportunidade de fazer eventos, de fazer contatos fora da universidade que você está. Isso vai abrindo um leque de opções para o estudante, para o pós-graduando. E qual que é a parte que te dá mais saudade? Eu acho que o início do mestrado, porque era tudo novo, né? Então, eu já tive a mudança de sair, trocar de instituição. Então, foi uma novidade para mim, os professores, você entender como é que a outra instituição funciona, o ritmo do mestrado, que é diferente do ritmo de uma graduação, né? Foi a mesma sensação que você teve quando entrou na graduação? Não, foi diferente. Foi diferente porque a gente já não é visto mais como aluno de graduação, né? Então, a cobrança é maior, as expectativas também são maiores e a pressão que a gente mesmo, né, a cobrança que a gente faz, que o próprio aluno se faz em poder responder à altura aquilo que precisa ser feito, né? Um aluno de mestrado ele tem que ter essa consciência também que o funcionamento da graduação e da pós-graduação são diferentes.
né? Você precisa ter muito desejo, você precisa gostar do que você está fazendo para que você mantenha o nível da pós-graduação, né? Então é importante ter coragem e ter muita dedicação para encarar o mestrado e o doutorado. Essa é a sua mensagem para o pessoal que está fazendo graduação e já está pensando no que vai vir a seguir agora? A minha mensagem é que façam. A gente tem muito receio, acaba tendo muito medo das coisas, né? Então, os alunos tendem a nivelar, né? A hierarquizar muito, né? O mestrado está lá em cima, é uma coisa muito longe da minha realidade, ou eu não estou preparado para isso, mas não, né? Eu tinha esse receio porque eu saí de uma instituição privada e fui fazer mestrado numa instituição pública. Então a gente tem uma questão cultural de achar que os níveis são muito diferentes, eu não vou conseguir acompanhar. Não. Isso não é verdade, então a minha mensagem para eles é essa. Você tem o desejo, que isso é bastante. Se você tem o desejo de fazer, isso é o suficiente, porque você vai se adequando, né? O aluno ele vai sendo lapidado. Se ele quer acompanhar, se ele quer fazer as coisas direito, se ele quer ter o título de mestre dele, ele vai se enquadrar, ele vai se esforçar, talvez seja um pouco mais penoso do que para uns, do que para outros, mas isso vai dar certo. Então não percam a coragem. Se o pessoal tem desejo de sair, de ir para uma federal, uma estadual, ou independente do programa de pós-graduação que seja, tentem. É importante a gente arriscar, a gente tentar e se preparar para isso. Então tenham coragem aí. Portanto, meus caros acadêmicos, se preparem. Tem muito conhecimento ainda a ser descoberto. A gente se vê no próximo Fala Aí. Tchau!